Estamos no dia 12 de agosto de 2020. Na verdade não estamos, esse vídeo está sendo gravado depois, provavelmente vai ser postado bem depois. Porém, podemos fingir que nós estamos no dia 12 de agosto de 2020. Por que o dia 12 de agosto de 2020 completa oficialmente 10 anos do lançamento de Scott Pilgrim contra o Mundo. E nesse novo quadro do canal eu vou fazer críticas, fazer sempre vídeos de críticas de todos os filmes que completam 10 anos, sejam de qual ano seja 2011, 2012. Todo ano algum filme completa 10 anos e eu vou fazer uma crítica dele. Olá, ser humanos e leitores de quadrinhos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Jay. Scott Pilgrim contra o Mundo com certeza foi um filme que marcou a década e pode-se dizer que ele é um verdadeiro clássico moderno dos filmes do gênero adolescente. Scott Pilgrim na realidade é uma HQ lançada em 2004 por Brian Lee O'Malley e teve várias continuações depois, com a última tendo sido lançado ano passado, em 2019. O filme é dirigido pelo Edgar Wright, que até então era conhecido pelo Todo Mundo Quase Morto e pelo Chumbo Grosso. Ambos os filmes com um humor bem nonsense, o que já batiza o Edgar Wright como um diretor explosivamente nonsense, com exceção de Baby Driver, que tem uma naturalidade narrativa e visual, mas não foge de ser um filme agitado e com uma montagem bem frenética, do jeito que o Edgar Wright gosta. Scott Pilgrim hoje em dia é um filme meio demonizado por questões de cabelo colorido, o que fez muita gente estragar o filme, tirando esse ar de clássico que ele tem. Migtona na net. Scott Pilgrim é de 2010, época que eu, pessoalmente, considero muito importante para os adolescentes dentro da cultura pop. Não só na cultura pop, mas como para os adolescentes em geral, na vida real. Porque na década de 2010, a figura adolescente dentro da cultura pop foi um pouco mudada. Principalmente em questão de Scott Pilgrim, que trabalha os adolescentes de uma maneira bem real e até meio estereotipada, mas de um jeito inteligente. The song is called I Am So Sad. I am so very, very sad. Goes a little something like this. Thank you. Os astros principais do filme são Michael Cera, que fez Scott Pilgrim, que até então era muito conhecido por Arrested Development e Superbad, outro filme que marcou o gênero adolescente. E a perfeita, maravilhosa, linda, esplêndida Mary Elizabeth Winstead, que faz a Ramona Flowers e até então era conhecido por Premonição 3, e a personagem que, pelo menos pra mim, é a mais bonita da cultura pop. O elenco do filme é um verdadeiro antes da fama. Você tem a Anna Kendrick, a Brie Larson, o Chris Evans, um ano antes de ele pegar o papel de sua vida. Você tem também o irmão do Macaulay Culkin, o Kieran Culkin, fazendo o amigo gay cínico do Scott, que aparentemente os irmãos Culkin têm uma maldição de ficar conhecido por apenas um grande papel na vida. Macaulay Culkin é o Esqueceram de Mim, o Kieran é o Scott Pilgrim e o Rory é Sinais, embora ele tivesse feito Pânico 4, mas ninguém percebeu que era ele. Scott Pilgrim é um verdadeiro clássico moderno dos filmes adolescentes, e eu já quero deixar isso bem registrado aqui no começo. Fora que ele é um filme que envelheceu bem. Até porque o filme é de 2010, ele nem tá velho ainda. Você pode ver que o estilo do filme se encontra bastante com a geração atual. O filme se baseia em videogames e rock independente, tendo várias referências ocultas, principalmente a partes da HQ. Mas no filme eles misturam isso também com videogame, ou seja, o filme é uma mistura de videogame 8 bits com rock indie com HQ. Filmes cartunescos é sempre algo bem difícil de fazer. Você tem, por exemplo, o Hulk do Ang Lee, que segue um formato exato de quadrinhos e absolutamente não funciona, é um filme péssimo. Mas você tem o primeiro e o segundo Homem-Aranha de Sam Raimi, que consegue ter um formato ali cartunesco de quadrinhos sem ser completamente ridículo e forçado. Muito pelo contrário, faz parte do charme e funciona. Você precisa estar avisado que Scott Pilgrim, ele segue uma linha nonsense no filme. Ele é exagerado de propósito, mas o humor dele é muito bom. Não é nem super genial, mas é muito adolescente e as punchlines no geral são todas muito bem finalizadas. Break out the L word. Lesbian? The other L word. Lesbians? It's love, Scott. Tem um humor idiota de propósito até o ponto de você chegar e falar, cara, isso é muito idiota. Scott Pilgrim não chega a ser tão idiota, ele tá mais pra bobo, mas definitivamente é um bobo legal. Because I'm in lesbians with you. What? É aquela piada inteligente, você sabe que vai vir a punchline e às vezes ela te pega em momentos desprevenidos. Ou seja, é um filme que não se leva a sério, ele se propõe ser um grande exagero porque ele é um filme bem corrido.
puta que... O filme ele já começa sendo bem rápido, começa tudo muito rápido, mas ele sempre tá metendo uma piada no meio, então você pensa, cara, esse filme é pra ser uma grande maluquice. Claro, se o filme tem uma proposta, não quer dizer que se ele fazer de qualquer jeito vai ficar bom. Hulk, por exemplo, tem a proposta de ser um filme em formato de quadrinho, mas a montagem dele é absurdamente ridícula. Não adianta só cumprir a proposta, você tem que fazer ela de uma forma boa. Mas o que o Edgar Wright faz aqui é sensacional. Claro, ele como diretor não leva 100% do crédito, mas ele também foi o roteirista, e a direção de arte também deve ter os créditos levados. Mas ele é o cara que arquitetou todo esse conceito visual e dá pra perceber isso muito bem, ele foi o grande gênio por trás disso. A HQ também tem muito dessas loucuras visuais, mas não chega a ser a loucura que o filme é. Ele usa elementos em formatos de HQ, como por exemplo, as transições de quadro de uma cena para outra, e pelo enquadramento da cena, que você sempre enxergaria como um enquadramento perfeito para uma HQ. Fora, claro, os letreiros de lutas exageradas, que são clássicas de HQs, principalmente dos anos 90. Os anos 90, aliás, que é a época que o escritor da HQ se inspirou para criar todo o estilo da história. Como, por exemplo, as várias referências ao rock independente, que foi um estilo que estourou nos anos 90, principalmente na parte do figurino, fora que o estilo dos personagens são totalmente adolescentes. Ramona que o diga, porque hoje em dia cabelo pintado é uma puta moda. Basicamente, o figurino do filme é todo baseado nessa pegada de estilo indie rock. Anima pra caralho um fã de indie rock, que sou eu no caso. E eu imagino que como o Edgar Wright é o cabeça do filme, ele também conseguiu transportar muito bem as referências visuais da HQ para o filme. Um adulto entendendo adolescentes, a lá John Hughes. Sendo que as lutas com os 7 ex-namorados já pode ser entendido como uma forma de história de videogame em que você vai derrotando todos até chegar no chefão. As moedas de quando você derrota os personagens, que aliás é usado em uma piada muito boa do filme. Lá se foi nosso contrato. A gente ainda vai receber, né? Lá se foi nosso contrato. Oh, meu Deus! E os personagens secundários realmente são como NPCs, porque embora eles interajam na história, eles não são super participativos, eles são bem background. E isso realmente não me incomoda, porque dá pra ver que eles são elementos na construção do Scott. Porque assim como é no título, dá pra ver que todos os personagens agem de uma maneira meio agressiva com o Scott, colocando ele sempre como aquele garoto que faz merda e vamos julgá-lo. Eu sei que é clichê dizer isso, mas totalmente eu. Scott, I forbid you from hitting on Ramona, even if you haven't had a real girlfriend in over a year. Pra você ver como ele é um personagem de identificação, servindo assim bastante ao público adolescente. Todo esse jeito que os personagens secundários agem influencia na construção do Scott, pra mostrar que aquele adolescente que é mal visto como o cara que só faz merda, e isso vai implicar ele na tentativa de ficar com a garota que ele gosta. E a garota que namora com ele, que é obcecada por ele, e todo mundo vê que isso é um problema. E o Scott tem um receio enorme de terminar com ela, porque ela é muito dramática, então ele sabe que isso desmoronaria o mundo dela, então ele tem muito receio de terminar. Nada que já não tenha acontecido comigo. Esse draminha foi só pra mostrar o quão bem construído é o personagem. É claro que é o tipo de história que você já viu muito em filme, mas o jeito que Scott Pilgrim faz é de outro jeito. E quando eu falo que é de outro jeito, eu estou falando das referências visuais e técnicas que ele utiliza. Ou seja, essa mistura do videogame e dos quadrinhos pode ser muito bem utilizada quando o filme for bom, quando for feito de uma maneira boa. E Scott Pilgrim ficou maravilhoso. Ele não é um filme de arte como Baby Driver, mas se compara. Porém, ainda assim, ele não é o blockbuster de versão convencional que você pode assistir com a sua família no domingo. Ele tem uma realidade ali que pode tocar muitos adolescentes, como é o meu caso, por exemplo. E conversa de forma perfeita com a geração atual, até porque ele foi lançado nessa geração. O que já mostra porque ele é um verdadeiro clássico moderno. A Ramona poderia ser só uma personagem vazia, que tá lá só pra fazer a história do Scott. Mas não, ela tem personalidade e também é facilmente identificável com as garotas adolescentes de hoje em dia. Claro, isso se dá pelas ótimas atuações do Michael e da Mary nos personagens, que não eram adolescentes na época, mas conseguiram encarnar muito bem um nos seus papéis. A Ramona já é uma personagem ótima, ela tem a sua construção, ela tem seus dilemas e ela não é só uma personagem mulher capacha, como você vê em muitos filmes por aí. Vê se você se identifica. Um adolescente homem desesperado por um amor que é babaca sem perceber, e da adolescente garota que é fria e tenta não se entregar ao máximo, mas depois termina com você com a clássica desculpa de que não quer magoar seus
sentimentos, e de que não se entendeu ainda, mas você fica magoado e sofrendo por 8 meses, sendo que isso aconteceu 8 meses atrás, ou seja, você continua sofrendo por isso. Junto esses dois, o casal moderno. Dois jovens problemáticos sem uma esperança pro amor. Scott Pilgrim não faz um puta drama em cima disso, até porque ele é um filme de comédia. Mas existe essa trama de relacionamento dentro do filme que é muito boa. Em termos de construção de personagem, tá perfeito. E em termos de questão visual, mais perfeito ainda. Todo o visual do filme é bem trabalhado. Exatamente todo. É divertido e novo, algo que você não tenha visto no cinema ainda. E isso faz o filme ser um bom atrativo para o público. Ele se balanceia entre um filme bobo e um filme divertido. E tem toques artísticos que só quem entende de cinema percebe. Como, por exemplo, os chroma keys e a fotografia cartunesca. Olha esse enquadramento, por exemplo. Óbvio que ele foi bem manipulado digitalmente para se encaixar com um visual de quadrinho, com a sombra dos personagens bem destacada. E mesmo assim, é muito bonito. Ou seja, o visual desse filme é imaginalmente fantástico. Agora, partindo pro roteiro. Eu já falei aqui metade do que eu queria falar sobre ele. Eu curto como os personagens, eles são planos de fundo, mas eles são bem utilizados para todos agirem de forma negativa com o Scott, para que assim forme essa construção do adolescente moderno. Aliás, todo adolescente acha que o mundo tá contra ele, o que já é metafórico em relação ao título do filme, Scott Pilgrim contra o mundo. Eu posso estar viajando? Posso, mas é minha interpretação. Eu não li HQ e eu me sinto muito poser por isso, mas eu imagino que isso também seja utilizado na HQ. Eu também já disse como o humor desse filme é inteligente. Ele segue essa linha nonsense e usa muito bem isso, já que as piadas têm uma ótima punchline e esse clima de humor bem adolescente. Posso comparar muito com a série Community, que é a minha série de comédia favorita. Agora a história em si também é boa. Olha que loucura! Como eu disse, o filme ele é apressado, até porque ele se propõe a ser uma maluquice de transações, então isso acaba sendo bem encaixado dentro da proposta do filme. Mas eu não posso dizer que isso também não me incomodou. Eu acho que a Ramona e o Scott se encontram muito rápido, e muito rápido eles já estão namorando e tudo prossegue. Tanto que ela aparece pela primeira vez em um sonho do Scott de uma maneira bem chola. Então isso é como se fosse um mini spoiler. E pra um filme que tem quase 2 horas, eu acho que dava pra meter mais alguns minutos pra não fazer algo tão apressado assim. Não posso dizer que não me incomodou. Eu sempre prezo para que nos pelo menos primeiros 15 minutos do filme ele consiga se desenvolver até chegar no ponto principal onde inicia a jornada da história. Claro, tem filmes que embromam pra caralho até chegar na parte da história, mas tem uns que fazem isso de uma forma boa. Eu entendo que essa é a proposta de Scott Pilgrim, mas não saiu muito do meu agrado. Tirando isso, eu acho que a história segue uma boa linha narrativa com atos muito bem divertidos. Você consegue entender bem o passado do Scott em formas de piada que são muito boas também. Isso é bem utilizado dentro da trama. As lutas são muito bem escritas, sempre com uma pegada bem cômica. É um filme que se propõe a ser divertido e consegue divertir muito, e ainda passar um ar de cult. Já outra coisa que me incomodou muito foi a Knives Chow, a primeira namorada do Scott no filme, interpretada pela Ellen Wong. Eu não posso julgar a atuação dela, porque ela é uma personagem bem mal escrita. A participação dela é mais pra alavancar o romance principal. Isso pode funcionar? Sim, total. Mas ela realmente não tem um roteiro de personagem em cima dela. Não um tão bem feito. O que acaba sendo uma personagem meh. Você nem lembra da atuação dela de tão sem sal que é a personagem. Embora ela interprete algumas situações bem engraçadas. Ela acaba sendo meio jogada ali. Porém, é a única personagem que realmente me incomodou. Porque todos aqueles personagens são muito bem caricatos e combinam muito com seus respectivos atores. Scott Pilgrim é um verdadeiro clássico moderno dos filmes adolescentes. E tem uma pegada meio cult, ainda mais analisando o tipo de filme que ele foi na época. E ele tem uma estética visual muito única, de um diretor que tem uma visão muito única. É uma história que eu acho que se encaixaria muito bem em uma série. E menção honrosa a canção original Black Sheep, que é as minhas baladas de THC à noite. É um filme pra assistir com a sua mina, com os seus amigos. Ele é divertido e tem uma pegada artística e cinematográfica muito boa. Merece ser reconhecido como um clássico moderno. Nota final, 9. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar ele com o máximo de pessoas que você conseguir. Afinal, eu não tô fazendo vídeo pra ninguém, porque é um canal que eu realmente quero levar pra frente. Eu tenho uma edição bem básica, mas tenho muito conteúdo pra dar. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, o dislike. Pode ser o contrário também. Me segue no Insta se quiser. Logo mais vou estar voltando pro Twitter, infelizmente. Então é isso aí, galera. Até a próxima.